Uma das perguntas mais comuns sobre hardware em redes sociais e em fóruns é sobre as temperaturas. É gente preocupada que seu processador está aí chegando aos 75 graus ou placa de vídeo está batendo aí uns 80 graus. E muitas vezes as pessoas não têm certeza se tem que se preocupar com isso. É um consenso que temperaturas menores são melhores para o PC. Mas, afinal de contas, o que é quente demais? Se você procurar especificações técnicas, vai descobrir que as temperaturas indicadas pelos fabricantes muitas vezes são bem mais altas do que muitos de vocês pensam. Um processador, por exemplo, pode ser fabricado aí para operar até 100 graus. E acredite, principalmente em notebooks para games, nós às vezes vemos esses carinhas chegando a esse nível de aquecimento. Uma placa de vídeo, por exemplo, pode aí trabalhar entre 80 e 90 graus, dependendo do modelo. O que importa é você entrar nas especificações do fabricante e ver qual é a temperatura indicada de operação desses caras aqui. Cada chip vai variar a durabilidade dele de acordo com a utilização. Então, a gente tem um chip, não existe uma programação de tempo de vida dele. Ninguém conseguiu fazer isso ainda, quanto dura um chip. Mas pela experiência, nós já vimos aí processadores de 10, 15 anos funcionando normalmente até mais tempo. A gente força o funcionamento dele com overclocking, aumenta a frequência, consequentemente temperaturas de trabalho, etc., ele com certeza vai ter modificado o tempo de vida dele. Mas se a gente trabalhar dentro de especificações técnicas originais do processador, que elas possam ser utilizadas de uma maneira dentro das especificações do fabricante, a gente não vai ter uma degradação significativa nesse processador. Ele vai durar muito mais tempo do que ele vai ser útil. Não é para ter nenhum problema em relação a temperatura e vida útil, desde que você mantenha dentro dessa faixa operacional. Lógico, se você puder manter ela mais fria, 60 e poucos, 70 e poucos graus, vai durar a vida inteira, você não vai ter que se preocupar com isso nunca. Mas então por que prezamos tanto por baixas temperaturas no PC? O motivo, na verdade, é outro. Elas são ótimas para alto desempenho. As placas de vídeo, elas têm um gerenciamento de energia bastante inteligente. Então, assim, da mesma forma que quanto mais fria, mais desempenho ela tem, se você piora a refrigeração dela, ela vai perdendo desempenho. As Cal, principalmente, elas são bastante sensíveis à temperatura, no sentido de que, a grosso modo, cada 10 graus que você consegue baixar da GPU, um golinho a mais de clock que você consegue. Então, assim, se você chega, por exemplo, a 2050 a 80 graus, você talvez resfriando ela melhor, né, mantendo abaixo de 60 graus, você consiga trabalhar 2100, 2150. Aí é o caso de placas com 3 fãs, ou então você fazendo a modificação da placa para botar um water cooler, são casos mais não triviais, mas assim, um caso estoque, por exemplo, você tem uma placa Founders e ela trabalha 80 graus, ela trabalha, sei lá, 1700 MHz. Você só de acelerar um pouquinho o fã dela, sem precisar mexer no clock, ela já vai trabalhar a 1700, por exemplo. Você fazendo algum ajuste ali, né, sei lá, joga o fã para uns 70%, onde ainda não faz tanto barulho, consegue acelerar ela para 2000 e ela vai trabalhar bem assim a vida inteira. Uma placa com 3 fãs, ela provavelmente vai fazer isso sem você precisar acelerar o fã. Um bom exemplo desse efeito é esse comparativo aqui. Ambos os notebooks utilizam processadores e placa de vídeo semelhantes, porém por manter temperaturas mais baixas, o modelo da Alienware apresentou um melhor desempenho. Vamos fazer de conta que eu estou aí vivendo no limite e vendo as temperaturas chegando muito próximas de ultrapassar o limite sugerido pela fabricante. Mesmo nesse caso, não tem muito por que se preocupar. A tecnologia Turbo Boost, ele dá alguns picos de frequência. Então você vê lá que tem uma frequência base e uma frequência de pico. Isso é dinâmico, o processador ele acelera essa frequência dependendo da carga de trabalho e reduz dinamicamente, acompanhando vários parâmetros. Os principais parâmetros são térmico, elétrico e acompanhando ele vai monitorando como que ele está, a capacidade dele, como que ele está performando, para ter certeza que ele não vai dar nenhum problema, né? Ou a oscilação térmica não consegue dissipar a quantidade necessária para essa quantidade de frequência. Então você aumenta a frequência, ele aumenta a dissipação, e o processador dinamicamente fica fazendo essa análise. Por segurança, se você chegar num limite extremo, ele vai desligar. Ele tem circuitos de segurança que ele desliga para evitar queimar. Você vê as primeiras famílias, lá atrás era comum o pessoal falar, não, queimou o processador,
porque eu fiz overclock, e hoje em dia é até muito difícil queimar um processador nesse cenário, porque tem vários sistemas de segurança que ele desliga o processador. Vai diminuir a atividade dele e a frequência para continuar vivo e não ter problema. E se ele tiver algum problema para colapso mesmo, alguma coisa muito incisiva, a ponto de ele queimar, entra em ação o Therm-Trip. Aí ele vai desligar imediatamente. Uhum. Se o usuário não desligar na BIOS os sistemas de proteção térmica, ele tem a proteção. Então o processador pode queimar? Pode. Ele pode queimar se você ligar ele sem fazer overclocking também. Uhum. O ventilador simplesmente parou. Uhum. Né? Ele não roda mais. Ela vai vai chegar na temperatura máxima dela, né? Vai passar dos 85, dos 90, 95 graus, e ela vai cortar o clock lá para baixo. Aí, por exemplo, para 500 MHz. Então, assim, você vai notar que em vez do jogo rodar 60, ele vai rodar 15 FPS. É algo muito errado, mas ainda não digamos assim, perigoso do ponto de vista... Ela não vai queimar por causa disso. Né? Mas você vai sentir, sim, uma grande perda de desempenho se isso acontecer. Uhum. Mas isso é um caso bem extremo, né? Agora que você está mais tranquilo para lidar com temperaturas mais altas, você pode aproveitar para explorar essa margem. Você pode, por exemplo, aumentar o target de temperatura da sua placa de vídeo, permitir que ela esquente um pouquinho mais e com isso pode deixar as ventoinhas rodando um pouquinho mais devagar. Isso vai fazer seu PC ficar mais silencioso. Você pode também aí aumentar a frequência de operação, o que vai aumentar o aquecimento do hardware, mas também vai te entregar aí mais desempenho. A única coisa que eu cuidaria é longos períodos de uso, além do aquecimento. Para isso existe a linha Tesla, não é nem Quadro. São placas de servidor que foram feitas aí sim para trabalhar 24/7. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque vai acelerar a vida, o desgaste da vida útil delas de uma forma severa. Uhum. Né? Então, assim, a placa que foi feita para rodar a vida inteira jogando, sei lá, 2, 4, 8 horas por dia, rodando 24/7, você vai reduzir isso, né, para alguns anos, em casos mais graves, poucos anos, ou anos e poucos meses. Uhum. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque não é o propósito. Então não se preocupe, mantendo as temperaturas dentro das margens sugeridas aí pelo fabricante, o seu hardware vai durar muitos anos. Na verdade, ele vai durar mais anos do que você vai querer ele. Não porque ele perdeu desempenho com o tempo, mas sim porque surgiram novos programas e ele já não estava preparado para essas novas aplicações. Aquecimento é um problema pequeno se a gente coloca ele do lado da inevitável obsolescência dos nossos hardwares.